No vídeo de hoje a gente vai falar sobre felicidade conjugal. Oi, gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é vídeo de resenha de um clássico, Felicidade Conjugal, de Lev Tolstói. E eu tenho muitas coisas interessantes para falar, mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Scooby. Você pode me acompanhar por essas redes, me seguir por lá. Eu sempre deixo minhas leituras extremamente atualizadas no Scooby. Também no Instagram eu sempre falo nos stories que eu tô lendo, faço os posts. Tem post no blog semanalmente, o link também tá na descrição, tá bom? Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, ou o livro, ou qualquer outro item, você pode comprar com o meu link patrocinado, e você vai estar contribuindo pro meu trabalho, tá bom? Eu separei vários pontos interessantes pra gente falar desse livro. Ele é um livro relativamente pequeno. Eu li nessa versão da editora 34, tem essa capa de pintura, né? A edição é extremamente simples, tá? A diagramação eu dei uma sofrida. Vocês estão vendo que é bem apertadinho? Apesar das páginas serem amarelas, não tem muito espaço. Então, quando você tá lendo, você sente que você tá lendo e tá demorando uma eternidade para as coisas acontecerem ou para o capítulo acabar. Essa questão também de em vários momentos também usarem aspas, mas os diálogos eles estão com travessão, tá? Eu marquei várias coisas interessantes que depois eu quero compartilhar no Instagram com vocês. Mas assim, é uma edição simples, tá? Os capítulos, eles não são muito separados. Eu vou mostrar aqui pra vocês a divisão de capítulos. É assim, tá? Então, na verdade é bem simples mesmo. Mas vamos pra história. A gente conhece a Mária, ela acabou de perder a mãe, e ela e a irmã dela, a Sônia, já tinham perdido o pai anteriormente, então a mãe já lidava com um tutor que cuidava das posses da família. Então, assim, a família tinha posses, tinha servos, tinha terras. Então, não era uma família qualquer, era uma família com um certo prestígio na região. E elas moravam numa casa no campo. Então, esse tutor aparecia às vezes e conversava diretamente com a mãe da Mária, que é a protagonista. E a gente vê todo o livro pela perspectiva da Mária, tá? E aí ela acompanhava de longe e depois que a mãe falece, ele vem para o enterro. E aí, nesse ponto, a Mária ela já tem uma idade de 15 anos, mais ou menos. Ela tinha acabado de fazer 15 anos. E a partir daí, o Serguei, que é o tutor dela, começa a estar mais frequente na vida das duas órfãs, né? Porque ele tem que cuidar dos negócios e tal. E aí a gente vê que assim que o Serguei bate os olhos na Mária, que há muitos anos ele não encontrava com ela, então assim que ele bate os olhos nela, ele se sente atraído por ela. E isso a gente consegue entender aqui, tá? Que ele realmente sente essa atração por ela, mas ele tenta dar uma disfarçada e só fala, ah, mas você mudou e tal, né? Você amadureceu, se tornando uma moça bonita. E aí ela vai praticando as coisas que as moças daquela época de nobreza faziam, que é aulas de piano, aulas de idiomas, aulas de etiqueta, e ela mesma vai também ensinando a própria irmã, que é a Sônia, em todos esses quesitos, tá bom? Então, assim, apesar de eles serem postos, eles também não esbanjam. E aí a gente sente que tem todo um direcionamento, inclusive da mãe da Mária, antes dela falecer, dela dizer que o sonho dela era ver a filha casada com alguém como o Serguei, que ele seria perfeito para ela. E ele é um cara bem mais velho, tipo assim, muito mais velho, a diferença de idade, cerca de uns 30 anos mais ou menos. Ele era amigo do pai dela, então assim, o pai dela faleceu, aí ele continuou ajudando a família, e ele nunca casou. Então assim, tem toda uma situação mesmo de família, de interligação. E aos poucos você sente que a Mária vai ficando atraída pelo Serguei. E o Serguei começa a frequentar muito a propriedade, e ele começa a dar sinais aqui, sinais ali, que ele está interessado nela. E aí, de repente, acontece uma cena num pomar,
que ela sente realmente a atração que ele sente por ela. E no dia seguinte, ou alguns dias depois, ele aparece dizendo que ele vai sair da cidade, que ele vai embora. E aí, em outras conversas, ele chegou a falar, o Sergei, que ele jamais se declararia para uma pessoa. Ele jamais falaria que amaria alguém. Então, é uma situação que a Mária é colocada meio que contra a parede. Se ela não falar que ama ele, se ela não falar que ela é apaixonada por ele, ele vai embora e nunca mais ele vai voltar. Então, é uma situação que ela é bem impelida a isso, e o casamento acontece muito rápido, eles não dão festa, sabe? A gente tem uma sensação que é tudo muito corrido, e que a Mária não consegue desfrutar desse sentimento de, eu estou noiva, eu vou casar em breve. Não, é tudo muito rápido. E ele prepara uma casa onde ele se muda com ela depois do casamento, mas a mãe dele, e aí eles vivem juntos na mesma casa, naquela região, e aí começa a se dar a jornada de casados deles. Eu gosto muito de fazer resenhas aqui sem spoilers, mas eu acho muito fundamental levantar uma discussão que eu senti nesse livro, e eu vou levantar mais pro final do vídeo e eu vou mostrar quando eu for falar dos spoilers, que aí você pode pular a minutagem, tá bom? Mas por enquanto eu tô falando do livro sem spoilers. Então assim, a gente sente que tem todo um ímpeto sobre isso. Inicialmente o casal é feliz e tal, mas a gente sente que tem várias restrições sociais em cima da Mária, coisas que a mãe do Sergei é que faz e que ela não pode se intrometer, e coisas que ela tem que fazer. Então eles têm alguns meses de felicidade até que a Mária começa a se sentir, tá, mas é só isso da minha vida? Eu queria saber se tem mais coisas, sabe? Ela é muito nova, gente, ela é muito, muito nova, sabe? Então ele pega e acaba levando ela pra cidade. Isso era uma vontade que a mãe dela tinha já falado para a filha, que queria se mudar com as filhas para a cidade, para elas conhecerem a cidade, não ficarem só no campo e poderem ir tipo só em épocas específicas de baixa temporada, né, voltar para o campo, que eram coisas que os nobres faziam na época, ficavam alternando, né, temporadas. Então ela queria fazer isso, porque queria mostrar a vida para as filhas, né, e a vida da alta sociedade, a vida dos bailes e tal. Então, isso é uma coisa que Mária nunca conheceu. Nunca, sabe? E ele acaba levando ela pra cidade porque ele fica preocupado com o estado de espírito dela, ela começa a adoecer e tal. E aí ela acaba tendo acesso a um mundo completamente diferente, que o Sergei não gosta, porque ele, obviamente, é muito mais velho, então ele conhece quem são as pessoas falsas e quem não é. Ele não orienta ela, ele não ajuda ela em várias situações, ele simplesmente deixa as coisas acontecerem e ele vai desgostando de várias atitudes que ela vai tomando, ou que ela vai, como eu posso dizer, que ela vai escolhendo, sabe? Algumas opções que ela vai escolhendo, algumas amizades que ela vai fazendo, ele vai desgostando, mas em nenhum momento você sente que ele senta e conversa com ela, orienta ela. Então a gente vê um casamento que eles têm uma intimidade, mas não é uma intimidade real, entendeu? Então, a gente consegue ver que esse título é muito, assim, realmente cai como uma luva pro livro. E aí eles começam a ter os seus desentendimentos. Eu não vou me adentrar muito na história desse ponto, mas eu quero falar muito sobre os personagens e sobre o escritor. De acordo com vários escritos e depoimentos das pessoas da época, porque o Lev Tolstói, ele é contemporâneo ao Dostoiévski, tá? Eles viveram na mesma época, na mesma linha temporal, e ele era filho de nobres. Então, ele só não tinha muitas posses, mas ele era de uma linhagem de nobreza, o Tolstói. Por acesso a vários diários dele, porque ele tinha muitos diários, o escritor, né? A gente consegue ver que ele realmente teve um casamento similar ao da Felicidade Conjugal, onde ele casou com uma menina muito nova e que ele dizia que ele ensinava ela a atrair a atenção dele, a ser esposa, a ser mulher. Então a gente consegue ver isso. É muito interessante a forma como ele coloca o eu dele na fala da personagem da Mária, sabe?
inicialmente ela é extremamente ingênua, muito ingênua, tipo, muito mesmo, até demais. Isso até assusta, assim, sabe, qualquer pessoa, mesmo que ela esteja numa realidade afastada, que não tenha acesso a tantas informações e tal, mas ela tem uma ama que cuida dela, cuida da irmã, então assim, ela tem acesso a algumas pessoas que ela possa perguntar, possa descobrir mais coisas sobre como é a vida. Então assim, a gente tem essa percepção. É muito interessante como ele descreve a mente feminina, é muito interessante como ele coloca as nuances de olhares, de pensamentos, de sentimentos em determinados pontos muito, muito expressivos. Até a forma como ele descreve a ambientação é bonita, sabe? É de uma forma sucinta e bonita. E o ambiente sempre está conectado aos sentimentos. Por exemplo, se a personagem está angustiada, o ambiente não está tão bom. Se a personagem está feliz, mesmo que esteja caindo maior tempestade, naquela tempestade tem beleza, entendeu? Então é muito interessante ver ele envolvendo esses elementos dentro da escrita. Eu gostei muito da escrita do Tolstói, muito mesmo. E eu não tinha vontade de ler outras obras dele. Assim, eu sempre vi outras obras, como Ana Karenina e outras, mas eu não pensava assim, de ler de imediato. Depois de ler este livro, eu tenho vontade de ler Ana Karenina, porque eu sei que também o eu é feminino. Então, voltando para a vida do escritor, ele tem diários enormes e completos sobre a vida de casal que ele teve. E a gente sente que é tipo um reflexo da vida de casal dele aqui. E a gente pode até imaginar os conflitos que ele teve com a sua esposa, que ela é extremamente jovem, ele casou com ela extremamente jovem. E ele já era muito mais velho que ela. E assim, ele chegou a compartilhar com algumas pessoas. A gente sabe que isso é um dito dele, de que vários livros dele, ele coloca situações que ele viveu, mas ele torna os personagens melhores. Então, tipo, a Mária seria uma versão melhorada da esposa dele. O Sergei seria uma versão melhorada dele. Então, tudo ele ainda melhora a situação. Então, isso é bem curioso, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a parte de spoiler que eu quero falar com vocês. Então, se vocês quiserem pular o spoiler, é só ir para essa minutagem. O spoiler que eu quero contar para vocês é em relação ao fechamento. O fechamento do livro agrada nem todo mundo. E eu entendo exatamente, eu não fiquei muito satisfeita com o fechamento do livro. Mas eu entendo que ele quis deixar um fechamento aberto, porque a vida continua, né? Então eles têm vários desentendimentos durante o casamento e chega num ponto que o próprio Sergei chega a falar para Mária que não há retorno e que o único caminho que eles têm é cuidar dos filhos dele. Eles podem viver juntos, mas eles não são mais um casal. São perante a sociedade, mas na vida real eles não são, porque ele deixou de amar ela daquela forma, entendeu? E aí a gente vê o tanto que o Sergei foi ruim pra Mária. Porque no início ele era bem podado, falando, não, eu não quero que você se envolva comigo, porque eu vou te ceifar oportunidades e não sei o quê. Mas não era a vontade da mãe dela que elas fossem pra cidade. Por que ele não levou elas pra cidade? Por que ele não mostrou a sociedade antes? Sendo que do primeiro momento que ele encontrou com ela, ele se apaixonou por ela. Então a gente consegue entender plenamente que ele simplesmente podou ela e ele manteve ela reclusa até o momento que ela se apaixonasse por ele, porque ele já estava interessado. Então a partir do momento que ela se apaixonou por ele, acabou. E depois ele fica tentando se justificar. Tanto a Mária tenta se justificar, como ele tenta se justificar. Ela fala que a mãe dela queria esse casamento. E aí ele chega a comentar com ela, depois que eles se casaram, que o pai dela, o sonho do pai dela era que eles se casassem. Que ele se casasse com a filha mais velha dele. E eles eram amigos. Então a gente tem uns embates assim. Tá, mas e a Mária? O que a Mária queria pra vida dela? Entendem? E aí quando tem esse término assim de relação e muda essa relação de que agora eles só são pais e ele não quer mais ter um relacionamento com ela, porque ela tá tentando resgatar isso, ela quer ter um relacionamento com ele, porque ela ainda ama ele. E ele põe uma parede e diz que não, que ela não ama, ele não ama mais ela e ele não vê ela dessa forma. Inclusive, às vezes ele chama ela de minha amiga dentro do casamento, é estranho, sabe? E aí você consegue entender, ele
Já se passaram alguns anos do casamento, ele já tem filhos, né? Então ele já era velho quando casou com ela, pra sociedade da época e pra linha de até onde você vive, sabe? Sua estimativa de vida daquela época que era baixa. Então ele já era velho pra ela quando ele casou com ela. E aí, naquele momento que ele fala isso, ela tem 22 anos. 21 ou 22 anos. Então, assim, ela tem uma vida toda pela frente. Então, as atitudes dele, tipo, cortaram toda uma série de oportunidades. E quando ela quis viver, ele brecou ela e deu um apartar, tipo, você pode fazer isso, mas eu não vou estar com você. Então, em vários momentos no livro, você sente que ele abandona ela como marido. Ele não dá um suporte como marido que deveria. Então, assim, é um relacionamento que há muitos erros, principalmente do Sergei, por ele ser mais velho. Então, ele tinha que ter mais compreensão se ele queria tantos casamentos e fez toda essa manobra para que ela casasse com ele, que pelo menos ele ajudasse ela, mas ele, enfim, realmente ele larga ela pra lá e eles são casados, têm filhos, cada um segue a sua vida. Então, quando eles têm essa conversa, ela quer resolver e ele não quer mais. Então, assim, é um retrato realista de vários casamentos daquela época e de hoje em dia também. Casais que vivem assim, relações frias, né? Ou com outros objetivos, mas ela é muito nova para aquilo, entendeu? 22 anos, sabe? Aí simplesmente não quer mais nada. E aí ele chega a dizer que ele só tem os filhos, é isso. Aí ela se sente tão vazia disso que ela pega um dos filhos dela e põe no colo e ele quer ver o filho e ela esconde o filho dele. Porque, por exemplo, é só isso que você me deu. Então, é isso que eu tenho, você não vai tirar isso de mim. A gente tem essa sensação de posse. E ele dá uma risadinha e dá uma afastada. Então, assim, é uma manipulação. Ele manipulou ela do início ao fim do livro e não deu opções, nada pra ela. Então, ele foi muito cafajeste. Sim, essa é a minha conclusão, que ele foi extremamente cafajeste com ela e ela só caiu nisso porque ela era ingênua demais. Então, esse foi o final do spoiler. Então, gente, eu gostei muito do livro. A escrita é muito boa, extremamente fluida. Eu li rapidamente o livro, em poucos dias eu li. É uma leitura gostosa que você vai lendo e vai tendo pensamentos críticos muito bons, não só da sociedade da época, mas também comparando o que mudou daquela época pra cá, sabe? É muito, muito interessante a forma como ele vê a mente feminina e também como ele coloca alguns pensamentos do Sergei e algumas atitudes dele. Então, super indico, tá? É um livro fininho que vale muito a pena a leitura. E eu dou o Selo Lotus de um ótimo livro, porque foi uma ótima experiência pra mim, apesar de não gostar tanto do Sergei. Então é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês já leram essa obra, se vocês têm interesse em ler. Eu super indico, tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo.